Numa época em que o rádio era o meio de comunicação mais popular, ele rompeu barreiras e se tornou o dono de um legado que atravessa gerações, mesmo passados os 50 anos de sua morte. A minha história é muito curta, minha gente. Foi no dia de São Pedro, em 29 de junho de 1906, que esse artista nasceu. Pedro Raimundo era natural de Imaruí, cidade que tinha se emancipado anos antes de Laguna. Ainda jovem, foi para Lauro Miller. De lá veio para Laguna, cidade que lhe deixaria marcas e saudades. E foi daqui que, com o auxílio de alguns amigos, conseguiu os recursos necessários para ir buscar o seu sonho, lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande. Quando ele residiu nessa cidade, ele participou de um grupo chamado Choro Chorado. Esse grupo apresentava valsas, músicas românticas e, logicamente, chorinhos. Quanto à vinda do Pedro Raimundo para Porto Alegre, de fato foi um divisor de águas, pois aqui ele participou do Jazz Band de Carris, participou do Jazz Cruzeiro, depois ele abraçou o folclore e criou o Quarteto dos Tauras. Ele na gaita cromática, o alemão no pandeiro, o Zico e o Oswaldo Serra nos violões. E tiveram uma participação na Rádio Farroupilha por 4 meses. Depois eles firmaram um contrato com a Rádio Sociedade Gaúcha em 1940, em agosto de 1940 até 1943, quando Pedro Raimundo se transferiu para o Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro que Pedro se tornou conhecido no Brasil. Passou a se apresentar em emissoras como a Rádio Nacional, na época mais potente do país. Sua voz e seu estilo agora iam cada vez mais longe. Era admirado até mesmo por Getúlio Vargas. Uma vez, o presidente perguntou aos jornalistas: já ouviram falar de Pedro Raimundo? Isso aumentou ainda mais seu cartaz. Nas paradas de sucesso daquele tempo, as canções de Pedro Raimundo figuravam ao lado de artistas grandiosos de sua época. Um deles, Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião. Numa entrevista nos anos 70 para O Pasquim, ele chegou a dizer que se inspirou em Pedro Raimundo para compor o seu jeito de vestir, sua identidade visual numa apresentação. Se Pedro Raimundo era o gaúcho, Luiz Gonzaga era o nordestino. Uma grande característica do Pedro Raimundo, e que inspirou o seu Luiz Gonzaga, é que ele já se apresentava com as roupas, com as vestimentas do gaúcho. E o seu Luiz Gonzaga falou: ué, se eu tenho aqui um cabra se apresentando no Rio de Janeiro, nas rádios, em teatro, com as vestimentas do gaúcho e tocando sanfona, opa, eu vou também me apresentar com as características das roupas do Nordeste brasileiro. Foi quando ele encomendou à sua mãe, Santana, um chapéu de couro, com as características do vaqueiro, passou a utilizar, inspirado no Pedro Raimundo. Gente, olha que coisa interessante. Um gaúcho de Santa Catarina inspirou na época o que eu considero, hoje em dia, o maior artista brasileiro de todos os tempos, seu Luiz Gonzaga. Então, o Pedro Raimundo foi fundamental para a trajetória do Rei do Baião. E logo depois, ele passou a incrementar a sua indumentária. Recentemente, nós publicamos esse livro, Luiz Gonzaga, 110 anos de nascimento. São quase 3 quilos de informações. É um livro que nós colocamos várias matérias de revistas da época e de jornais para compor essa narrativa do Sr. Luiz Gonzaga contando a sua trajetória. E uma dessas matérias, Reis da Sanfona no Rádio, Senda Muda, de 1947, onde a matéria traz como destaque a Dilu Melo, uma mulher já acordeonista, muito interessante na época, né? O Antenor de Silva, o Sr. Luiz Gonzaga e o nosso personagem desse projeto que nós estamos falando agora, Pedro Raimundo. O sucesso de Pedro Raimundo não ficou restrito apenas ao rádio e às apresentações que fazia. Foi capa de revista e até mesmo no cinema ele chegou a fazer 2 participações. Um destes filmes, o Nobreza Gaúcha. Aqui Pedro Raimundo aparece e até mesmo canta. Vai o tropeiro percorrendo a longa estrada, a caminho da cidade, vai vender sua boiada. Lá vai o tropeiro percorrendo a longa estrada.
Nos anos 60, a carreira de Pedro Raimundo começou a ficar longe dos holofotes. Debilitado por problemas de saúde, o artista morre em 9 de julho de 1973 em um hospital em Niterói, Rio de Janeiro. Ele estava na rádio Marinque Veiga, mas em 1964, com o golpe militar, eles fecharam a rádio. Então, o Pedro Raimundo teve que parar com a programação que ele estava apresentando naquela rádio. Aí ele veio para Porto Alegre e criou o programa Pedro Raimundo na Rádio Gaúcha. E nessa época ele foi residir em Lauro Miller, onde apresentava um programa na Rádio Cruz de Malta, né? Mas ali ele já andava bastante doente. O Zé Luiz, comunicador de Santa Maria, me contou que que o Pedro Raimundo esteve em Santa Maria e já estava bastante adoentado. O artista se foi, mas sua obra permanece. 2023 marca a passagem dos 50 anos de sua morte, mas também os 80 anos do lançamento de Adeus Mariana. Esse fato foi escolhido pelo movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul para suas atividades de preservação da memória tradicionalista este ano. Esse ano nós temos 100 anos do Aneide Bertus, né? Nós temos 100 anos da primeira gravação do Tio Belia e também, né, 80 anos de Adeus Mariana. Então a gente viu o quanto era importante nesse ano de data fechada, assim, reverenciar esses gaiteiros, né, que fizeram tanto por nós, né, e também reverenciar os gaiteiros regionais, né. Então a gente estimula que o pessoal faça também trabalhos durante o ano para reverenciar aqueles gaiteiros que deram alguma contribuição, porque não é só a questão de tocar bailes, né, ou divertir o pessoal também. Muitos gaiteiros serviram as invernadas, né, então eles também faziam parte do ensaio, da coreografia, das apresentações, de levar a nossa cultura através da música. Adeus Mariana é o principal sucesso desse catarinense, que foi regravada várias vezes e tem versões na voz de Tonico Tinoco, Nasci lá na cidade, me casei na serra com minha Maria. Sérgio Reis. E essa aqui é a mais recente, uma versão do Gaúcho da Fronteira com a participação de Leonardo. Um grande batalhador, foi um conquistador de novos espaços. Mesmo fazendo a música gaúcha, ele foi para o Rio de Janeiro. Eu também fui para lá. Levei Vaneirão Sambado para lá. Quando eu misturei as duas culturas regionais do Brasil, o samba e o vaneirão. O samba é brasileiro, é todo. Pessoas que conheceram Pedro Raimundo, alguma coisa do trabalho dele, sempre me falam uma coisa, que eu sou muito parecido com Pedro Raimundo, que eu sou muito barulhento em cima do palco. Ele disse que o Pedro Raimundo eu nunca vi uma apresentação dele, mas disse que era muito barulhento em cima do palco. Então, por gostar muito do repertório dele e ser uma música tradicional do Rio Grande do Sul, da música gaúcha, por isso foi que nós escolhemos, que eu sempre cantei. As influências de Pedro Raimundo aparecem até mesmo com outro grande nome do cancioneiro gaúcho. Teixeirinha, na canção Santa Catarina, usa um trecho de uma valsa muito famosa. Esta é uma prova de amor do imortal... Eu ouvi muito Pedro Raimundo. Meu pai tinha os discos do Pedro Raimundo. Meu pai era amigo do Pedro Raimundo e conheceu ele, eu acho que lá no Rio de Janeiro. Tinha uma amizade muito próxima com ele, mas coisa que eu não testemunhei, eu só sei por ele, pelo meu pai, né? E eu acho que também meu pai se inspirou em muitas coisas dele, né? Eu sei que tem a música que o pai fez para Santa Catarina, que ele começa, a introdução da música é Saudade de Laguna. As lembranças de Pedro Raimundo estão em várias partes. Embora o Rio Grande do Sul ainda não tenha um CTG com o nome de Pedro Raimundo, em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, um CTG leva seu nome. Tivemos a honra de comemorar 40 anos de história do CTG Pedro Raimundo, levando sempre à frente o nome do percursor Pedro Raimundo.
Conseguimos várias conquistas com influências já desde o passado para manter esse nome e a tradição viva junto ao município de Criciúma, junto à cidade, onde a gente é um dos maiores CTG da região, aqui da 6ª região tradicionalista. A importância do Pedro Raimundo para nós, que somos da tradição, ela é muito grande, ela tem muita validade, pois ele é o precursor, é o fundador, é o pioneiro da música gaúcha, foi quem levou e expandiu o nome da tradição. Aliás, as homenagens têm acontecido de várias formas, principalmente na família. Eu sou sobrinho dele, né? Sobrinho e afilhado de batismo do Pedro Raimundo. Mas o senhor não é o único Pedro Raimundo depois, né? Não. Tem um filho chamado Pedro Raimundo Júnior e tem o Pedro Raimundo Neto. E tem outros Pedro Raimundo aqui na Caputera, no município de Laguna, tem um Pedro Raimundo que botou em homenagem ao nome dele, entendeu? Tem vários Pedro Raimundo aí que eu já conheço. E no governo Amarildo de Souza, ele queria até trazer os restos mortais de Pedro Raimundo, né? Que está enterrado no cemitério dos artistas no Rio de Janeiro, no primeiro bloco, para Imaruí. Nós fizemos um movimento para fazer e depois acabou-se praticamente em nada, né? Já em Imaruí, essa praça que aparece na sua tela poderia ser Pedro Raimundo. A ideia não foi adiante, mas a cidade tem feito sua parte através das escolas. Toda a rede municipal faz um trabalho em todas as escolas, que nós temos 9 escolas municipais, e é feito todo esse trabalho de comemoração à Semana Pedro Raimundo. Todas as escolas participaram, todas participam, uma com maior engajamento, outras com menor, depende muito da demanda do calendário, e é importante nós termos esse momento de resgate cultural. Nós temos outros ícones no município também, é interessante que isso também, futuramente tenhamos novos projetos para que o município de Imaruí ele tem uma rica história, né? Pedro Raimundo é um desses componentes dessa história tão grandiosa e tão bonita. Em Laguna, o Museu Anita Garibaldi passa por reformas e quando o segundo piso for reaberto, uma das exposições será da gaita cromática de Pedro Raimundo, doada nos anos 70 pela família, atendendo a um desejo de Pedro, homenageado como cidadão lagunense. Seus discos e outros objetos, né, que representam aí o Pedro Raimundo, novamente será exposta no Museu Histórico Anita Garibaldi, na parte superior, na exposição Personalidades, junto com o Jerônimo Coelho. Essa exposição, ela complementa a exposição do cotidiano, que fala aí, né, que representa os ambientes de uma casa do século XIX. Então a exposição, essa gaita do Pedro Raimundo, ela tem um cantinho bem especial, fica junto na sala de estar. Ainda são poucas as homenagens para Pedro Raimundo aqui na cidade de Juliana. Não tem rua, não tem praça. Mas se tudo der certo, em 2024, uma delas vai sair do papel. É da Escola de Samba Vila Isabel, que já anunciou a intenção de levar Pedro Raimundo para a Avenida do Samba. Uma pessoa conhecida nacionalmente aqui, e a ideia foi essa. Estava ouvindo Adeus Mariana e deu um estalo. Por que não homenagear Pedro Raimundo, que é da cidade e não é tão lembrado? Estamos escrevendo em conjunto a história, porque a gente pega elementos dessa história até com base nos relatos familiares, né, porque tem muita coisa que a gente não encontra na internet, então a gente tem que ir direto à fonte. Nós temos aí contato direto com o irmão do Pedro Raimundo, que vai nos dar contar, tenho certeza que vai nos contar grandes histórias, e a gente vai tentar extrair daí a nossa criatividade para mostrar na avenida e levar o conhecimento do público. Vai ser homenageado, o senhor vai sambar? Por que não? Por que não? Devagarzinho ainda vai, bicho. Ainda vou balhando Zélio por aí. E agora vamos voltar a um instante lá no começo da reportagem. Lembra quando falei que a passagem por Laguna tinha sido importante? Pois é, Pedro Raimundo deixou em música uma das declarações mais poéticas de amor a esta cidade. É a valsa Saudades de Laguna, aqui interpretada por vozes lagunenses. De Laguna, que é tudo pra mim. Quando de ti me lembro, Laguna amada, minha alma triste canta esta saudade. Parece que te vejo diante dos meus olhos, Laguna dos meus sonhos, por ti choro.